Dick Cheney, o vice-presidente mais importante da história recente dos Estados Unidos, falece no país e joga à luz a uma proposta de intervencionismo cada vez maior dos Estados Unidos, principalmente pós-século XXI. Falar também sobre as eleições em Nova York, que devem colocar Zohran Mamdani, o primeiro prefeito socialista, comunista, na principal cidade do país, que é Nova York, e com graves ameaças de Donald Trump. Vai lembrar que ele também faz ameaças ao Congresso americano, pedindo para que o filibuster, uma proposta ali, um tipo de artefato legislativo, seja cancelado no país para que o fim do shutdown aconteça. Nicolás Maduro confirma negociações junto à Rússia, inclusive do ponto de vista militar, enquanto os russos confirmam também que até os Oreshnik, mísseis balísticos intercontinentais, que têm capacidade nuclear, podem ser cedidos para a Venezuela. Vale lembrar que o Oreshnik teria a capacidade de pegar em vários pontos do território americano. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Ucrânia, que convoca ali uma reunião da OTAN e faz algumas críticas e alguns pedidos para os países europeus, enquanto Viktor Orbán tem reunião confirmada na Casa Branca para desagrado de Zelensky. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Comissão Europeia, que se pronuncia em favor de uma expansão do grupo, mas que pode ser bloqueado por alguns motivos geopolíticos, enquanto Friedrich Merz, ao contrário da sua antecessora Angela Merkel, promete que vai expulsar os refugiados da Síria, em pleno momento em que o Al-Jolani se aproxima do Ocidente. Enquanto isso, temos também o Trump fazendo uma proposta para o Conselho de Segurança, pedindo para que haja tropas internacionais em Gaza e um controle, uma força internacional. Isso só foi rechaçado por alguns países, enquanto o Peru rompe relações diplomáticas com o México. O que está acontecendo na América Latina, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro, é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, Dick Cheney, que para quem não sabe, foi vice-presidente, aliás, participou tanto do governo do Bush pai como também do Bush filho, ou seja, em dois momentos, no mínimo, polêmicos da geopolítica americana, visto que o Bush pai esteve envolvido, por exemplo, na Guerra do Golfo, que a gente fala que é a guerra da globalização, a primeira guerra desde o final da Guerra Fria, pelo menos das mais importantes, com o envolvimento dos Estados Unidos, e ele não foi um vice-presidente qualquer do governo Bush filho. Inclusive, havia críticas em relação à falta de habilidade política, até de uma certa inteligência do Bush filho. Então, muita gente coloca, inclusive na mídia americana, que o Dick Cheney, ele foi o responsável pela formulação, por fazer toda a arquitetura do que a gente chama de guerra ao terror ou a doutrina Bush. A gente sabe que os Estados Unidos estiveram envolvidos em 2001 aos atentados que aconteceram naquele momento, né, em relação com a anuência, com feitos ali pela Al-Qaeda, e entendam a diferença. Se durante a Guerra Fria alguém atacasse os Estados Unidos, poxa, foi a União Soviética, existe a OTAN, o Pacto de Varsóvia. É um território que a gente vai lá, ataca e responde à agressão que os Estados Unidos sofreram. Aí, alguém atacou os Estados Unidos em solo americano. E, aliás, um ataque bem simbólico contra o Pentágono, que seria o símbolo militar, a Casa Branca, que é o símbolo político, e o World Trade Center, que é o símbolo econômico dos Estados Unidos. Legal, a gente precisa responder. Vamos responder. Contra quem? Cadê o Caio? Não sei. E aí, precisávamos dar uma resposta. Precisávamos deles, né? Para a sociedade americana, para mostrar uma certa fortaleza ali, né? Um poder de responder a essas agressões. Pois bem, galera, como que eu vou atacar alguém ou algum grupo que não tem um território estabelecido? Tá no Sudão, tá no Iraque, tá no Afeganistão, enfim. Foi criado a chamada doutrina Bush, arquitetada justamente pelo Dick Cheney, que também ficou conhecida como a Guerra ao Terror.
eu separei o mundo em eixo do bem e eixo do mal, e aqueles países que eventualmente fariam parte do eixo do mal são países que os americanos consideram que poderiam abrigar células que pregavam o ódio contra os Estados Unidos. Afeganistão, Iraque, Líbia, dentre outros países. Isso acabou culminando em 2001 com a invasão ao Afeganistão, na guerra mais longa da história dos Estados Unidos, 20 anos ali de ocupação militar, e convenhamos, sem grande sucesso, e depois da interferência do Iraque. Ele sofreu críticas principalmente por conta do Iraque, porque alegava-se que o Iraque tinha uma relação com o que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, que o Saddam Hussein, à época, perseguia ali minorias, como os curdos, utilizando armas de destruição em massa. Depois, quando houve a invasão americana, inclusive ele falando, não, fiquem tranquilos, quando o exército interferir no Iraque, o exército americano será recebido como herói. Cara, não foi isso que aconteceu. O Iraque passou por uma guerra civil, inclusive abrindo espaços para a ascensão de grupos mais extremistas, a exemplo do ISIS, que surge no Iraque, apesar de ter sua maior força lá durante a guerra civil da Síria. E com certeza, assim, não houve o encontro dessas armas, destruição, enfim, que ele tanto propagava. Isso fez com que caísse um pouco a sua credibilidade, né? Mas, enfim, ele está envolvido num dos momentos que com certeza muda a geopolítica do século XX para o comecinho ali do século XXI. Nesse momento, ele que é republicano, né, ou era republicano, ele era um grande crítico do Trump, o que mostra também como nem sempre todos os democratas gostam da Kamala Harris ou do Biden e nem todos os republicanos gostam do Trump, principalmente nesse último caso. A sua filha, por exemplo, que é a Liz Cheney, é uma das principais críticas do Trump, principalmente por não ter aceitado a derrota das eleições no último processo eleitoral em que ele perdeu por Biden. Ela pedia para que houvesse algum tipo de investigação a respeito do que aconteceu no Capitólio, as denúncias nas eleições que ele teria, os áudios ali vazaram, né? Tentado interferir na contagem de votos no estado da Geórgia, dentre outras questões. O próprio Dick Cheney, ele coloca que a maior ameaça à democracia dos Estados Unidos, a figura do Trump, e que ele era um covarde mentiroso. Enfim, pessoal, uma figura importante, porque eu diria que ele deu valor mesmo ao que significa ser um vice-presidente, né? Geralmente é uma figura mais decorativa, que às vezes até cumpre certas agendas, faz parte de um partido político, alguém que vai suceder, né? Não, cara, o Dick Cheney, ele era de fato um vice-presidente que tinha poder de ação. Muita gente fala que é até o grande intelecto por trás do governo Bush Filho. Além disso, cara, hoje também temos eleições impactantes, importantes para a política dos Estados Unidos, que são as eleições na prefeitura de Nova York, em que Zohran Mamdani, já falamos um pouco mais com detalhes sobre ele. Ele é islâmico, 34 anos, ele nasceu no continente africano, embora seja filho, né, de descendentes ali de pais indianos, e ele é um deputado estadual. Ele começou a crescer muito. Muita gente compara com o Obama, porque o Obama, ele cresceu muito também com o discurso anti, né, raça, enfim, né, que existe no país. Hoje, o Zohran Mamdani não é exatamente da questão da cor de pele, e sim da religião. A gente sabe, né, a sua religião, que é perseguida de fato nos Estados Unidos, e ele tem um bom poder de comunicação com a população, principalmente mais jovem. Tanto que se ele destacou muito na rede vizinha aqui, a rede chinesa, sabe qual rede que eu estou falando? E ele começou a ter ali, né, 1,5 milhão de seguidores, vídeos que tinham 20, 30 milhões de visualizações. Ele tem propostas bem ousadas, como o congelamento do preço dos aluguéis, transformar o transporte público nos Estados Unidos, ônibus, gratuito para a população, fazer mercados subsidiados, principalmente nas áreas periféricas de Nova York, alegando que a população mais periférica é mais pobre, então o Estado tem que pagar parte ali dos produtos, né, que são consumidos pela população. E a gente sabe que é uma figura polêmica. Tanto que, por exemplo, o próprio Andrew Cuomo, que é o seu grande adversário, vamos colocar assim, era um democrata que recebeu apoio do Trump. O Trump até falou, né? Não coloquem esse socialista, esse comunista lunático no poder. O Andrew Cuomo é um democrata de sucesso na vida política. Já foi governador, né, durante bastante tempo e tal. Esteve envolvido em alguns escândalos sexuais, enfim, né? Mas isso é papo para um outro vídeo. Ele é um cara que pode trazer sucesso para Nova York. Agora, se a gente pegar o Zohran Mamdani, ele com certeza é prejuízo. Um comunista não pode chegar ao poder, inclusive com a premissa de que verbas podem ser cortadas se ele chegar à prefeitura de Nova York. Quando a gente fala de pesquisas eleitorais, elas estão dando conta de 45, 42, depende muito da pesquisa, mas os sites de aposta colocam
quase 90% de chance de Zohran Mamdani ser o prefeito de Nova York. Eu diria que vai ser, no mínimo polêmico, uma figura, galera, que prega congelamento de preços, que pega uma interferência tão grande no estado da economia, na cidade mais importante do país, em oposição ao Trump, que inclusive prometeu até cortar verbas caso ele seja o prefeito da cidade. Além disso, os Estados Unidos, a gente não fala, parece que não tá mais, está em shutdown. Vocês lembram o que é o shutdown, né? Shutdown é quando você não tem um consenso entre o poder legislativo e o poder executivo e você não consegue fechar as contas públicas. Você não aprova as contas públicas. Isso quer dizer que órgãos federais, funcionários federais, tudo que tá ligado à máquina pública não tá funcionando. Ou se tá funcionando sem receber. Inclusive serviços essenciais, como os militares e tal. Dados da NASA estão atrasando, algumas imagens, algumas produções de conhecimento estão atrasando porque o Estado americano está paralisado. O grande debate é porque o Trump ele exige que alguns gastos, alguns gastos a mais sejam feitos em setores que ele considera estratégico, e os democratas até concordam, desde que gastos nos setores de saúde também sejam aumentados. A grande questão é que os republicanos alegam que esses gastos que estão ligados lá ao Obamacare, eles estão sendo feitos para sustentar imigrantes indocumentados, são gastos públicos desnecessários, e que os democratas estão chantageando os republicanos para que seja aprovado ou colocado maiores gastos ali relacionados à saúde desnecessários, segundo o julgamento do Trump, no orçamento federal. Professor, mas a gente sabe hoje que a Câmara e que o Senado são de maioria republicana. Basta todos os republicanos votarem que, perfeito, o shutdown, acaba porque o orçamento ele vai ser liberado. Não é assim que funciona. Porque hoje, principalmente no Senado, você precisa de 3/5 para que os processos sejam aprovados, ou muitas vezes até mesmo votados. Ou seja, como o Senado dos Estados Unidos ele tem 100 representantes, precisaria de 60 que votassem favoráveis à proposta orçamentária do Trump. Só que hoje 53 senadores são republicanos. E ele precisa que 7 democratas se convertam para votar favorável ao projeto. A gente sabe que existem algumas manobras, e isso não é competência somente da política americana, de atrasar processo de votação, fazer manobra, fazer conchavos e tal. E isso a gente chama de os filibusters, pelo menos os americanos chamam de filibuster. Por exemplo, poxa, precisa fazer uma votação? Calma, que eu quero me pronunciar sobre o texto. Aí o cara vai lá, faz um discurso de 20 horas. Cara, não sobra ninguém para fazer a votação tem que ser adiada, entende? Isso é uma filibuster. São manobras que o legislativo faz para que uma proposta não seja votada. O Trump, ele quer que uma maioria simples aprove o processo ali, a proposta orçamentária, em que, inclusive, esses filibusters sejam suprimidos pela Casa Legislativa. Claro que parece uma coisa interessante se você é um apoiador do Trump, mas cuidado porque o Trump não é imortal, ele não é um ditador dos Estados Unidos. Os republicanos que são contra essas mudanças legislativas falam que elas são importantes até para a questão dos pesos e contrapesos. Por quê? Vou imaginar que, beleza, essa proposta, não, tem que ser 3/5 acaba, a maioria simples e tal. Aí, nas próximas eleições, por exemplo, a gente tem os democratas voltando. E eles conquistam a Câmara, conquistam o Senado. Será que os republicanos não vão ter saudades dessas manobras para tentar evitar que os democratas consigam colocar todas as suas políticas públicas em vigor? Claro que sim, né? Então tem que tomar cuidado para não confundir questões de governo com questões de Estado. O Estado é uma coisa muito maior e é por isso que alguns republicanos se mostram contrários a essas mudanças exigidas pelo governo americano. Além disso, o Maduro, ele confirmou uma suspeita, mas era suspeita porque todo mundo já sabia, convenhamos, que é essa ligação próxima entre Venezuela e a Rússia. Como eu trouxe para vocês, o Nicolás Maduro, ele pediu auxílio ao Irã, à China e à Rússia, e eu até tinha desconfiado, e confesso que ainda continuo desconfiando, que a Rússia não vai mandar toda a ajuda que os venezuelanos esperam. Não exatamente porque Putin e Maduro não tenham boas relações, assinaram acordos estratégicos e tudo que a gente sabe. Mas porque a Rússia, convenhamos, não está numa posição muito confortável do ponto de vista bélico e militar para ficar mandando esses equipamentos financeiros, enfim, precisa pensar mais na sua própria situação. E trago para vocês até o exemplo do conflito em Nagorno-Karabakh, que foi no quintal, entre aspas, na região do Cáucaso, entre a Armênia e a Azerbaijão, que a Armênia estava desesperada. Os azeris estão atacando o território de Nagorno-Karabakh.
Poxa, Rússia, a gente tem um acordo militar aqui, ó, CSTO, você tem que defender o nosso território. Cara, a Rússia não ajudou os armênios como deveria, os armênios se sentiram traídos e hoje se aproximam dos Estados Unidos. O Pashinyan, por exemplo, faz exercícios militares com os americanos. A Rússia vai se dispor a mandar equipamentos, armas, dinheiro para a Venezuela? Cara, não sei, né? Pode ser que eu esteja sendo inocente e tal, mas eu acho muito difícil que a Rússia tenha esse poder, essa capacidade militar de fazer essa ajuda. Mas, claro, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Numa guerra híbrida, a comunicação, ela conta demais. O Nicolás Maduro, ele colocou que mantém sim conversas diretas com a Rússia. A gente sabe que o USS Gerald Ford, que dá vindo em direção à região do Caribe, passou pelo Estreito de Gibraltar hoje. Pela velocidade média, deve chegar aqui no Caribe, próximo aí do domingo ou da segunda-feira. O maior porta-aviões do mundo vindo para a costa do Caribe não deve ser à toa, com vários outros militares, exercícios, pronunciamentos do Trump. E o Nicolás Maduro colocou que é assim que deve ser a relação entre Venezuela e Rússia. Serenidade, confiança e fraternidade. Mantemos uma comunicação constante e diária com o governo russo sobre todos os assuntos, porque temos muitos projetos em andamento. Inclusive elogiando os russos, falam que a Rússia é de fato uma grande potência, mas que ela não é egoísta, e sim que ela deseja uma democratização das relações geopolíticas, ao contrário de alguns outros países, claramente fazendo uma referência aos Estados Unidos. Ou seja, segundo Nicolás Maduro, há uma coordenação aí em andamento. E quando a gente analisa qual coordenação que está sendo feita, vamos analisar algumas declarações do Peskov, algumas declarações do Sergei Lavrov, colocando que a Venezuela é sim um parceiro estratégico. A Maria Zakharova também falou sobre isso, e que vai ter ajuda dos Estados Unidos, aliás, dos russos. Hoje, a figura Alexei Zuralev, que faz parte do Comitê de Defesa da Duma, falou inclusive que pode fornecer os mísseis Oreshnik para a Venezuela, alegando que a Rússia não vê obstáculos em fornecer os mísseis para um país que está sendo ameaçado e que é um grande aliado, que os Estados Unidos podem ter grandes surpresas em um futuro próximo. Os mísseis Oreshnik, eles são aqueles mesmos mísseis balísticos intercontinentais que foram testados na Ucrânia, só que o teste foi feito sem ogivas nucleares. As informações dão conta que ele pode carregar 6 ogivas independentes e, pela sua capacidade intermediária, míssil balístico muito difícil de ser defendido, pode pegar no território de Porto Rico, que existem bases militares americanas, e, claro, nos equipamentos ali, inclusive no porta-aviões dos Estados Unidos, e até na região da Flórida. Ou seja, os russos estariam dispostos a emprestar ou a ceder os mísseis Oreshnik, mísseis balísticos com capacidade nuclear, para os venezuelanos se defenderem. Sendo sincero, eu particularmente não acredito. Mas, de novo, tô especulando com vocês. Tô bem curioso para saber cenas dos próximos capítulos, para ver a que ponto vai chegar o nível de ajuda dos russos em relação aos venezuelanos. Além disso, Gareth, tivemos também a convocação do Zelensky para que alguns líderes da OTAN viessem em direção a Kiev, grande parte foi representante do Reino Unido, da Alemanha, da França, da Itália e por aí vai, e ele deu algumas cutucadinhas tanto nos russos como também nos líderes europeus. Falou, por exemplo, que dentro de um futuro próximo, a Ucrânia já está aumentando a sua capacidade de produção de drones para uma produção de 600 a 800 drones em um curto espaço de tempo com fabricação própria. Fez uma pressão gigantesca para que os europeus se decidam logo sobre o que fazer com os ativos russos congelados. Vão ser os juros que vão ser utilizados, os próprios ativos que eles vão ser utilizados, e os Estados Unidos, o que vai fazer sobre o assunto? Vai para a Ucrânia? Vai para comprar armamentos? O que vai ser feito com os ativos russos? Falou também que Dinamarca e Alemanha se comprometeram a produzir armas em conjunto com os ucranianos, muito possivelmente no território da própria Ucrânia, o que pode ser visto como uma afronta, claro, né, pela Rússia. Fala que hoje a grande frente de batalha está em Pokrovsk, como eu trouxe para vocês. Ele alegou que hoje 30% dos combates da frente de batalha entre Rússia e Ucrânia está em uma das cidades mais estratégicas do ponto de vista logístico, porque pode abrir espaço para a Rússia avançar em Donetsk, em regiões como Kramatorsk, Sloviansk, que seriam super estratégicas para os objetivos do Putin. E falou também que já está utilizando os mísseis Flamingo, mísseis ucranianos, e que a Europa, infelizmente, ainda não mostrou um plano adequado
adequado, um plano de convencimento importante para que a Ucrânia apresente para os Estados Unidos e para a Rússia de como que vai ser o processo de paz. Ou seja, o Zelensky, ele usou a reunião para agradecer, né, pô, a Alemanha, a Dinamarca, obrigado. O Reino Unido mandou os Storm Shadow, a Alemanha mandou, por exemplo, o sistema Patriot comprado dos Estados Unidos, mas fazendo uma certa cobrança também, né? Tá, beleza, já teve apoio aqui. E aí, vocês vão ter um plano de paz, vão usar os ativos russos, o que vai ser do futuro? Lembrando que Pokrovsky, se a Ucrânia perder, vai ser uma baita dor de cabeça para os objetivos do Zelensky. Além disso, uma informação não muito agradável para o Zelensky está na visita confirmada agora para sexta-feira de Viktor Orbán. Professor, fique tranquilo, porque a Hungria faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN, é então uma grande aliada da Ucrânia, né? Pelo contrário, o Viktor Orbán, junto com o Robert Fico, da Eslováquia, eles são vistos como os patinhos feios da organização. O Viktor Orbán, ele tem uma reunião com Trump e o assunto principal vão ser as sanções contra a Rússia. A gente sabe que o Trump, ele sancionou as duas principais petrolíferas ali da Rússia, a Rosneft e também a Lukoil, e isso impactou Turquia, China, a Índia e impactou, claro, os países europeus. Principalmente os países do leste europeu, mais uma vez Hungria e Eslováquia, que se mostram contra essas sanções. É óbvio que o discurso da Hungria vai ser: o Trump, se você sancionar, vai aumentar o custo da minha energia. Eu vou perder popularidade e você que me vê como um grande aliado na Europa Oriental vai perder um governo aí que pode ser até um intermediador, um interlocutor de algum tipo de proposta de paz entre Rússia e Estados Unidos. Será que o Orbán vai ter esse poder de convencimento todo? Cara, não sei, né? Além disso, Kaja Kallas, que é a representante das relações exteriores da União Europeia, deu um pronunciamento hoje em nome da Comissão Europeia, alegando que a União Europeia está em um projeto de expansão até 2030, principalmente. A gente sabe que a União Europeia, ela se expandiu demais pós-década de 90, com o final da Guerra Fria, pegando países que faziam parte ou estavam alinhados aos interesses da antiga União Soviética, e hoje eu diria que é um novo momento de expansão, mais ou menos nesse sentido. Os países cogitados são Albânia, Moldávia, Ucrânia e Montenegro. A Geórgia também seria uma opção, só que a Geórgia, desde o ano passado, por conta da lei dos agentes estrangeiros, de uma suposta interferência da Rússia, acusação, por enquanto não respeita as pré-determinações. Lembrando que para fazer parte da União Europeia, existem algumas pré-condições. Fazer parte da Europa, todo mundo faz parte, respeitar a democracia e os direitos humanos. Lembrando que isso só quem é a União Europeia, eu diria que assim, né? Quando é para rejeitar, eles usam esse argumento. Quando não é, eles deixam fazer parte, né? Tem que manter um controle da dívida pública, do déficit público, e no máximo ali 3%. E tem também manter uma economia de mercado, não uma economia planificada, né? Com liberdade econômica, respeito ao Banco Central Europeu, dentre outras possibilidades. Vai lembrar, galera, que se de fato isso acontecer, Hungria e Eslováquia, principalmente a Hungria, já se posicionaram contra a entrada desses países, principalmente a Ucrânia, na União Europeia. Lembrando que fazer parte da União Europeia é mais uma união econômica. Não necessariamente significa que vai ter moeda comum ou que vai ter uma livre circulação de pessoas, porque uma coisa é a União Europeia, outra coisa é o espaço Schengen, o acordo Schengen, que permite essa livre circulação de pessoas e trabalhadores. Além disso, galera, também, Friedrich Merz deu um pronunciamento polêmico e eu diria que tem tudo a ver com o momento atual que a Alemanha está passando. O Olaf Scholz, do SPD, um partido mais de esquerda, totalmente impopular na Alemanha. O Olaf Scholz saiu como presidente altamente impopular. E o Friedrich Merz, que faz parte da CDU, um partido mais de uma centro-direita, mais tradicional, da antiga chanceler Angela Merkel, embora eles não sejam exatamente aliados, né, mas o partido é o mesmo. Fala, bom, beleza, então a direita tá vindo agora, vai ter uma postura mais nacionalista, tal. Cara, altamente impopular também, inclusive um dos políticos mais impopulares do continente europeu, na Alemanha, que é a melhor economia da União Europeia. E um dos pontos que está pegando demais é a questão, mais uma vez, dos imigrantes. Nesse caso, a gente sabe que a antiga chanceler Angela Merkel, ela falou que a Europa e a Alemanha tinham uma responsabilidade histórica sobre os conflitos que aconteciam no continente asiático e no continente africano. Assumindo essa responsabilidade histórica, ela permitiu a entrada de quase 1 milhão de refugiados da Síria. Grande parte deles estão lá até hoje. Só que a gente sabe que o Bashar al-Assad saiu do poder. Segundo o Friedrich Merz,
o clima já está se amenizando na Síria. Imagina, o Arjolani tomou o poder, o Arjolani, ele tenta se aproximar de Israel, ele tenta se aproximar do Ocidente, fez reunião com Trump. Então a Síria hoje está às mil maravilhas. Não tá, né? Tem uma baita guerra civil, perseguição contra os drusos, os curdos também querem mais autodeterminação, os alauítas, uma baita confusão na Síria. Mas o Friedrich Merz, penso eu, tá? Tendo uma visão mais anti-imigração, mais nacionalista, e é muito simbólico isso, né? Porque desfaz uma política feita pela Angela Merkel em um momento nos anos 2010, em que essas políticas mais cosmopolitas estavam em alta. Hoje, o que cresce, o pensamento crescente no continente europeu, é um pensamento mais nacionalista, inclusive de fronteiras fechadas. Além disso, o garoto Trump fez uma proposta polêmica, já mandou para o Conselho de Segurança da ONU, que é uma proposta de como solucionar a questão em Gaza, pelo menos provisoriamente. A gente sabe que Israel já matou mais de 100 palestinos desde o início do cessar-fogo, e as acusações que pesam contra o Hamas é que o Hamas também não respeita, entra em áreas que seriam somente de controle do território de Israel, devolve, por exemplo, corpos errados dos reféns de maneira proposital, vem promovendo uma guerra civil no território de Gaza, e as acusações elas são mútuas. Fato é que o cessar-fogo não está dando certo. O Trump então enviou uma proposta para o Conselho de Segurança da ONU, que tem um caráter deliberativo, ou seja, pode tomar ações, falando de tropas internacionais em Gaza e controle total da área, com uma força internacional de paz. Uma espécie de protetorado que seria feito ali pelos Estados Unidos e outros países, que não ficou muito claro exatamente quais seriam. Falou, né, na carta que mandou, agradeceu a Turquia, agradeceu o Catar, agradeceu o Egito pela Jordânia também, né, por essa mediação, pelo acordo, pelo cessar-fogo. Só que falou que agora tem que ter tropas que inclusive teriam direito de manter o controle do território de Gaza por meio da força, obrigando, por exemplo, grupos palestinos como a Jihad Islâmica e o próprio Hamas a se desarmarem. A Jordânia e o Egito já foram contra, porque a gente não sabe quem vão ser essas tropas de paz, quem vão ser os representantes que vão mandar essas tropas de paz para essa região, né? Vai ser mais o Ocidente, enfim, aparentemente sob liderança dos Estados Unidos. Os americanos alegam que isso vai ser durante 2 anos, do início de 2026 até 2028, 2 anos dessa ocupação, e que depois disso, uma ANP, Autoridade Nacional Palestina, totalmente reformulada, que aceitasse e reconhecesse o Estado de Israel, que pedisse para que os outros países árabes que ainda não reconhecem, ou países islâmicos, reconhecessem o Estado de Israel, aderissem aos acordos de Abraão, conseguisse finalmente assumir o poder da região. Fala, inclusive, que o Banco Mundial e o FMI vão financiar essa reconstrução. Claro, galera, que na prática eu não acho, né, que os palestinos, ou pelo menos que o Hamas, vai aceitar essa proposta, porque prevê um grupo, uma força estrangeira, não sei de quais países, que teriam o poder de fogo para atirar e desarmar o Hamas. Será que vai contar com o apoio dos outros países da comunidade internacional, principalmente dos países árabes regionais? Para finalizar, pessoal, México e Peru, que já não tinham exatamente uma boa relação, tiveram uma pior ainda maior, com o Peru rompendo as relações diplomáticas com os mexicanos. A gente sabe, galera, que desde a época do López Obrador, antigo presidente mexicano, quando Pedro Castillo, antigo presidente peruano, tentou dar um golpe de Estado, o México forneceu asilo na embaixada para a esposa do Pedro Castillo e para os filhos do Pedro Castillo. Pedro Castillo não, tá preso, né? Tá preso. Mas para os filhos eles receberam asilo. E isso já tinha abalado um pouco as relações. Agora, ficamos sabendo que Betsy Chaves, que é a antiga primeira-ministra, e que, segundo o governo atual do José Geri, que é o também, né, acabou de substituir a Dina Boluarte também no momento de impeachment. O Peru é um país com grande instabilidade política. Mas que a Betsy Chaves, ela foi uma coautora do golpe, tanto quanto Pedro Castillo, e inclusive tentou consumar junto com ele. Ou seja, ela não respeita a democracia. O México, concedendo asilo, alegando que é perseguido político, acabou de incomodar ainda mais os peruanos, que romperam relações diplomáticas com o México. Inclusive, o México que se pronunciou, falei ontem com vocês, dos planos que a NBC apresentou de uma proposta de intervenção dos Estados Unidos que já estaria sendo calculada. A Cláudia Sheinbaum, presidente do México, falou que não aceita essa intervenção, aceita uma coordenação, um apoio logístico ou militar dos Estados Unidos, mas com soberania do México, e falou, tem algumas questões que realmente a gente tem que resolver, né? Os entorpecentes que entram do México para os Estados Unidos,
as armas que entram dos Estados Unidos para o México, dando aquela cutucadinha, falando que o México também vai pensar melhor nas suas fronteiras. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.